Olá, meus amados, minhas amadas, meus abençoados e abençoadas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Aqui, na cabine do poçante, seja na empresa, seja em casa, seja nas ruas, aonde for. Falar do nome do Senhor Jesus Cristo é bom demais, a todo tempo e a todo momento. E em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade, pelo fôlego de vida e pelo ar da vida que está nos dando para começarmos mais uma semana, né? Trabalhando com saúde, com paz. E aquilo que deu certo hoje, bem, o que não deu, bem do mesmo jeito. Vive um dia de cada vez. Amém? Pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. E a palavra de Deus se encontra no Evangelho de João, né? João 8, melhor dizendo, capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8. Glória a Deus. E quero que os irmãos compartilhem esta palavra, né? Estou aqui, agora esperando o pessoal carregar o caminhão para nós irmos à luta, a batalha. Glória a Deus. E a palavra, capítulo 8, onde se encontra a palavra que nos deu aqui agora o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo dele. Glória a Deus. Quem é Jesus? Aqui. Eu gosto sempre de apresentar este livro assim, para que os irmãos, os abençoados, está sempre lembrando que tem que meditar nas Escrituras, amém? Quem é Jesus? Jesus disse outra vez, eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde não vou, vocês não podem ir. Os líderes judeus disseram, ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai morrer? Jesus continuou, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Se não crerem que eu sou quem sou. Glória a Deus. Quem é você? Perguntaram a Jesus. Então Jesus respondeu, desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem eu sou. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Aleluia! Esta mensagem, esta palavra, que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 8,
vamos agora, o que essa palavra pode nos ensinar, o que podemos aprender através do Espírito Santo de Deus, né? Aqui está tendo uma conversa dos fariseus com Jesus. E Jesus, na sua infinita bondade e sabedoria, respondendo da forma que o Pai o enviou e o ensinou. Vamos aqui, né, pegar os versículos em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos extrair o que nós podemos, através do Espírito Santo de Deus, extrair os versículos. Quem é Jesus? Jesus disse outra vez: eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Veja bem, perguntaram a Jesus: quem é você? E ele disse que para onde ele vai, eles não poderão ir sem o perdão dos seus pecados. Para onde ele vai, vocês não podem ir. Irmãos, é o que nós, né, sabemos, né, desde o princípio. Precisamos aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E para a remissão dos pecados, precisamos de Jesus para que nós possamos chegar ao céu. Precisamos de Jesus para que nós possamos alcançar a salvação. E quando Jesus fala que para onde ele vai, eles não poderão ir sem o arrependimento. Sem o arrependimento. Se não querer conhecer Jesus, não vai poder ir para onde Jesus está dizendo que vai, que é o céu. Naquele momento é o que Jesus está dizendo a eles. Assim é nos tempos de hoje. Você que está aí e que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda há tempo. Ainda há tempo. Buscai o Senhor Jesus Cristo enquanto possa achar, invocar enquanto está perto. E a palavra ainda mais nos diz ainda mais. Os líderes então judeus disseram, olha só, ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Não. Jesus não ia se matar. Aqui eles fazem esta pergunta uns aos outros. Será que ele vai se matar? Que nós não podemos ir para onde ele vai? Ninguém vai poder ir para aonde Jesus está, aonde Deus está, se não arrepender e se não aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se não se arrepender, se não aquebrantar este coração, não ter um coração contrito a Deus, não vai mesmo. Será que ele vai se matar? Olha a pergunta entre eles. Não. Jesus está dizendo que se você não vir a mim, não vai poder ir ao Pai, não vai poder conhecer a glória. É o que Jesus está dizendo. E neste momento, nós temos sim que tomar posse da palavra. O que Jesus está nos ensinando. E quando eles falam desta forma, será que ele vai se matar? É entre eles conversando. Mas Jesus já tinha dito, vocês não podem ir da forma que você está, sem conhecer, você não pode conhecer o Pai. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Só através do Senhor Jesus Cristo existe salvação. Só através do Senhor Jesus Cristo é que existe salvação. Então é o que Jesus está ensinando naquele momento. Está passando a palavra para eles, para os fariseus.
muitos estão aí. Desta mesma forma, não acaba. Os fariseus não acabaram, não. Enquanto existir mundo, vai existir fariseu. Sim. Enquanto existir natureza humana, ser humano em cima da terra, vai existir fariseus. Então Jesus continuou. Vocês são daqui. Olha só. Vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados. Não crerem que eu sou quem sou? Veja bem. Jesus, mais uma vez, enfatizando a palavra perdão dos seus pecados. Mais uma vez, enfatizando a palavra perdão, arrependimento. Quando Jesus nos ensina, olha só, vocês são daqui de baixo, desta terra, daqui de baixo, vocês são daqui, ele não. Eu sou lá de cima, Jesus é do céu. Está lá, no céu, esperando o momento de vir buscar a sua igreja. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Aí é onde entra a palavra do Senhor nosso Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Devemos abandonar as práticas que não agradam ao Senhor. Pastor, mas é difícil. Mas não é impossível. Venha do jeito que você estiver para os pés do Senhor Jesus Cristo. Arrependa dos seus pecados. Comece a fazer, orar ao Senhor. Comece a fazer renúncias de coisas que não agradam a Deus. De tudo. Você quer se dar bem na vida? Afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. O primeiro passo para você se dar bem na vida. Aceite o Senhor Jesus Cristo como único Salvador de sua vida e afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. E quando Jesus fala para eles, vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos pecados. Aí Jesus está dizendo, por isso que vocês vão morrer sem o perdão dos pecados, porque ainda está vivendo as práticas deste mundo. Muitas vezes falam, mas a gente vai morrer, a gente está aqui nesse mundo ainda, pastor, precisamos. Irmãos, não é que temos, como os fariseus falaram com Jesus, será que vai se matar? Não é que tem que se matar. Morrer para este mundo é abandonar todo aquele lixo que tem dentro de você, sabe? É ter um coração contrito a Deus, é aceitar Jesus como seu Salvador. Morrer para este mundo é viver para Deus. É nesses tempos de hoje que nós estamos vendo cada vez mais a fé esfriando, os abençoados caindo na fé, a palavra já se cumprindo, que o amor de muitos esfriariam. Porém, morrer para este mundo é isso. É nós abandonarmos aquilo que não agrada a Deus. Pastor, mas é difícil, o senhor sabe, a carne é fraca, mas o Espírito vivifica. E esta luta entre a carne e o Espírito, ela vai sempre existir. A carne nunca vai querer que você esteja em Espírito. Ela não vai querer. É assim. Mas procure-se. Pague preço. Hoje, são pessoas que não querem pagar mais preço. Não quer consagrar o Senhor. É jejum e oração, para que Deus
venha ter misericórdia de você, da sua família, para que Deus venha fazer a obra na sua vida. Porque muitas vezes nós falamos, Deus tem uma grande promessa na sua vida, e tem. Deus tem promessa na vida de qualquer ser humano. De qualquer ser humano. Mas a promessa, ela só é cumprida a partir do momento em que eu dou lugar. Se eu não der lugar, a promessa não será cumprida. Como é que Deus vai cumprir a promessa na minha vida se eu não quero Deus? Não pode, irmãos. Você tem que se esforçar, você tem que renunciar, você tem que pegar Deus Jesus como um suficiente salvador de sua vida e amar a Deus sobre todas as coisas na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida sobre todas as coisas. Deus é mais do que seu pai, do que sua mãe, do que seu filho, do que seu neto. Deus é mais do que tudo. Deus é mais do que você. Ame a Deus em primeiro lugar e se ame você, que vai ficar fácil para você amar o próximo. Então eis a questão da palavra, morrer para este mundo. É abandonar as práticas e se esforçar, pagar preço, orar ao Senhor, pedir a Ele, falar para Ele que você não nasceu assim e que Ele te liberta, que tira da sua mente aqueles pensamentos, sabe, de bombardeio, que a nossa mente é um campo de batalha, aquele bombardeio, aqueles pensamentos ruins. Vai orar ao Senhor e Ele vai fazer a obra na sua vida. E aqui Jesus nos fala, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso, eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. Se realmente não aceitar Jesus como o Salvador da sua vida, se você não arrepender, vai morrer sem seu perdão dos pecados. E aí, o que será que Jesus quer dizer com isso? Isso é perca de salvação. Perca de salvação. E só tem dois caminhos, meus amados, minhas amadas. Só tem dois caminhos. O largo e o estreito. Que em outra linguagem só existe o céu e o inferno. Porém Deus, na sua infinita sabedoria, que Ele é só sabedoria, Ele deu livre-arbítrio para nós escolhermos qual desses caminhos seguir. Deus não força ninguém a seguir Ele. Ele fez um convite. O Senhor Jesus Cristo fez um convite. Pegue a tua cruz e siga-me. Mas forçar não. Ele não força ninguém. Não é igual o encardido, o capa de Acã que vive aí perturbando e forçando você a seguir a Ele. Deus não, Deus deu livre-arbítrio. Portanto, eis a palavra que já nos fortalece em relação ao nosso pensar, a buscar a salvação. Porque o mármore do inferno não é brincadeira. E eu costumo dizer que a alma não morre. A carne é apenas o paletó da alma. Do pó tu veio, do pó tu voltará. Do pó você veio, para o pó voltará. E aí a alma vai ficar intacta. Vai esperar o dia do julgamento. E aí você será julgado de acordo com as tuas obras. Céu ou inferno. E neste momento Jesus é o nosso advogado. Para interceder por nós diante ao Pai. Portanto, eis a questão do arrependimento. Para que nós venhamos buscar Jesus e servir a Ele, seguir esse evangelho genuíno, sincero que Ele nos ensina. Eis a questão. Portanto, irmãos, o momento é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.
que aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único salvador de sua vida. E aqui ele nos diz: de fato morrerão sem o perdão. Olha só, de fato morrerão sem o perdão. Meu Deus, de fato morrerão sem o perdão dos seus pecados. De fato morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. De fato morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Ele diz: eu sou o primeiro e o único. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou, ele fala. Jesus é aquele de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. Ele é o único, Deus é o único. Ponto, não existe outro. Não existe outro. E olha só, de fato morrerão sem o perdão dos seus pecados. De fato morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Temos que crer que Jesus é a salvação. E que nós temos a oportunidade de estar na glória, quando daqui ele vir buscar a igreja dele, quando for recolhido por ele, ser recolhido com Cristo Jesus. A palavra de Deus é eficaz. Aí vem: quem é você? Perguntaram a Jesus novamente: quem é você? Ele respondeu: desde o começo eu disse que sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês, das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Quem é você? Existem muitas coisas. Aí Jesus vai: desde o começo eu disse quem sou. Jesus, desde o começo, ele diz quem ele é. Vem anunciando o evangelho, vem pregando a palavra, vem dando sinais que só ele pode todas as coisas. Mas ao mesmo tempo ele vem e fala para nós também: e você pode tudo, desde quando você me aceita como Salvador da sua vida. Eis a questão. Então Jesus fala: desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês, das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Ele vai sim julgar cada um de nós. Cada um de nós. O momento é de reflexão, meus irmãos, meus amados, minhas amadas. É refletir. É buscar Deus. Não tem outro caminho. Porque Ele vai nos julgar. E a alma não morre. Quem for para a vida eterna e que não for para o céu, vai ser vida eterna queimando no mármore do inferno. E isso não é bom, em hipótese alguma. Aí é dor para sexo sem fim, amém. A palavra aqui Jesus vai e nos fala também. Perguntaram Jesus desde o começo e disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês, das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Jesus veio ao mundo para dizer somente o que o Pai disse a ele. Ide, todo mundo, pregai o evangelho. Fala da salvação. Fala da perca da salvação.
fale a verdade. Prega o evangelho que eu estou te ensinando, filho meu. Pregue. Se não gostarem, é problema de quem não gostar. Mas seja verdadeiro com a minha palavra. Eis a questão. A palavra de Deus nos diz mais. Veja bem. Ele diz, porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me diz. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse, olha só, os fariseus não entenderam que Jesus estava falando a respeito do Pai. E ali nós estamos sabendo que o Pai está nele, e ele está no Pai. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse, 2 pontos aqui. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Aqui, fechando com chave de ouro, em nome do Senhor Jesus Cristo, quem me enviou foi o Pai. Jesus está dizendo aqui, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. Também aqui eu vejo como Jesus, já sabendo que ele veio, Deus deu seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. E os fariseus o mataram. Os religiosos o mataram. Mas vocês vão saber quem eu sou. A partir do momento que crucificaram Jesus, e aí passaram a saber quem é Jesus melhor, quando viram que Jesus ressuscitou no 3º dia, quando viram que Jesus venceu a morte na cruz. Glória a Deus, para a honra do Senhor Jesus Cristo. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que ele agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Aí quando Jesus acaba de falar assim, expressar, muitos passaram a crer em Jesus. Assim é com você, meu amado, minha amada, que se encontra a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8. Quem é Jesus? Jesus é fonte de água viva. Jesus é a salvação para mim, para você, para aquele que quer. Salvação para aquele que medita e para aquele que busca a reflexão e que sabe que a vida não é aqui, a verdadeira vida é depois que parte daqui. Por isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? É aquele que está com você a todo momento. É aquele que te dá a oportunidade de acordar e trabalhar. É aquele que te dá a oportunidade de estar junto com a sua família. Ele é tudo, ele é dono do ar que você respira, do fôlego que você respira, da mão que você está usando para abotoar a camisa, para vestir a camisa. Ele é dono de tudo. Ele tem a chave da vida, a chave da morte. Mas ele pede aqui para que nós venhamos buscar ele enquanto podemos achar. Invocar o nome dele enquanto está perto. Amém? Que Deus venha abençoar a cada um e que nós tenhamos uma semana cheia do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo. Buscai o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aceite o Senhor Jesus Cristo, hoje mesmo, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós.
Glória, glória, glória a Deus.